Na mensagem que encaminhou à Assembleia Legislativa, secretário, a governadora Fátima falou em estado ingovernável, se a proposta de reforma da Previdência não foi aprovada. O déficit é crescente, o ano passado R$1,5 bilhão, tudo indica que a projeção para esse ano é R$1,8 bilhão. Esta reforma em discussão e em votação, ela vai sanar o problema, vai acabar com o déficit? Não. Nenhuma proposta, nem a que foi aprovada pelo governo federal, acaba com esse déficit. A gente tem um problema geracional, foi um problema que veio se acumulando ao longo dos anos, que não tem como e nem é possível onerar nos servidores atuais para fechar essa conta, porque não vai fechar. É preciso aí, Diógenes, um conjunto de medidas, né? O primeiro a contenção do crescimento do déficit, é fundamental a gente estancar essa sangria, né, eu diria assim. A partir daí, a partir do momento que a gente consegue fazer a contenção dessa sangria, a gente precisa alimentar mais essa base, né? E aí, nesse sentido, a governadora, na reunião que tivemos com os demais poderes, um dos pleitos que nós estamos levando é que a gente tenha uma possibilidade maior de contratação, principalmente no que se refere a gente abrir mão, em certos casos, de terceirizados, né, pela contratação de servidores efetivos. E o limite prudencial, que já está estourado já há bastante tempo? Esse é o X da questão, né? Esse é o X. Hoje nós estamos com 60% das nossas comprometido das nossas receitas com gasto com pessoal. Então, hoje, a gente tem muita dificuldade de fazer essa reposição. Porém, existe aqui também o outro lado. A gente precisa pensar na prestação de serviço público para a sociedade, né? Então, se a gente não trata esse crescimento do déficit, não trata da chuva de aposentadorias que tá havendo nos últimos anos, e a gente não consegue contratar, em 5, 6 anos, nós teremos 65% do nosso quadro aposentado. E a gente teria 35% dos servidores ativos para prestar serviço à população. Seria um caos. Então, seu colega de governo, Nereu Linhares, eu perguntei a ele, o presidente do IPERN, perguntei a ele, ele disse que serão necessários novos ajustes, novas reformas ao longo dos próximos anos. O senhor também comunga dessa ideia? Eu acho que de tempos em tempos é fundamental. A população ela muda de perfil, as pessoas estão envelhecendo mais, a taxa de natalidade é menor. Então, a gente precisa estar sempre revisando o nosso sistema previdenciário, até para não acontecer uma mudança tão brusca como essa que está acontecendo agora, porque passou-se anos sem nada ser feito. Então, é necessário, sim, de tempos, e tempos em tempos a gente está sempre revisando o nosso sistema previdenciário. Eu tenho mais 2 assuntos para tratar nessa entrevista com o senhor, reforma tributária, e também essa ideia do Jair Bolsonaro de que os estados abram mão de ICMS dos combustíveis. Eu queria saber sua opinião, mas antes, qual é o palpite em relação à votação na Assembleia Legislativa? Ela vai se alongar ou o senhor acha que, mesmo passando pelas comissões da Assembleia, o assunto vai ser resolvido logo? Diógenes, o tema é extremamente delicado, né? O debate no nosso poder legislativo é natural. A gente imagina que eles vão ter toda a responsabilidade, fazendo uma análise assim como nós estamos fazendo, do ponto de vista do sistema, da viabilização do sistema e também olhando para o lado humano. Eu acho que o debate vai ser intenso, mas eu acredito na aprovação até pela responsabilidade dos nossos deputados. Arrisca um palpite aí, vai durar 5 meses, 6 meses, 2 meses, um mês? Eu acho, Diógenes, que esse debate ele não pode se alongar demais, até por necessidade do Estado. Eu acho que não tem que ser feito o debate, ninguém daqui está falando em atropelar o Poder Legislativo, não, mas eu acho que também se estender demais nesse debate não ajuda na situação do Estado. Reforma tributária. O governo federal pretende enfrentar essa questão nos próximos meses. O próprio Congresso Nacional sinaliza nesse sentido. São pelo menos 5 propostas entre Câmara e Senado. O que fazer? O governo vai apresentar uma nova proposta?
Olha, Diógenes, acabei de ter uma informação agora pela manhã que foi convocada uma reunião pelo ministro Paulo Guedes, do CONFAS, na quarta-feira que vem, uma reunião extraordinária, nós estaremos lá. A gente imagina que o tema seja a reforma tributária. O CONFAS é o Conselho de Secretários de Fazenda do país, né? Isso, onde tem os 27 secretários de Fazenda dos estados e um representante da União. Esse tema é urgente, né? Assim, já passou da hora do país enfrentar a discussão sobre a reforma tributária. Tomara que ela não se restrinja somente a uma reforma dos tributos de consumo e tomara que ela vá discutir realmente todo o nosso sistema tributário, onde a gente migre a alta carga hoje no consumo, a gente migre para o patrimônio e renda, que eu acho que vai melhorar e muito a economia do nosso país. Vão aproveitar alguma proposta já em andamento no Congresso ou o governo apresenta um novo modelo? Vamos esperar, né? Estamos ansiosos agora para essa reunião de quarta-feira. Paulo Guedes aqui dirá nessa reunião com o ele secretário. deve direcionar o posicionamento do governo federal. Por último, o presidente Jair Bolsonaro cobrou dos estados redução do ICMS para combustíveis, gasolina e diesel. Houve uma reação dos governadores, proposta inclusive que o governo federal abra mão dos impostos que incidem sobre os combustíveis, os impostos federais. Como é que ficamos? É só no discurso? Diógenes, esse tema é extremamente sensível e é uma pena que seja tratado dessa forma, né? A gente está falando, para posicionar aqui com relação ao nosso estado, a gente está falando de mais de R$1 bilhão de arrecadação por ano, onde do Rio Grande do Norte. De ICMS de combustíveis do Rio Grande do Norte. E onde desses R$1 bilhão, 250 milhões são dos municípios. Então, isso afetaria, como a história do desafio, né, que ele fez de zerar os impostos dos combustíveis, isso afetaria totalmente as nossas prestações de serviços públicos. Nós estamos, e não só o Rio Grande do Norte, vários estados do país estão numa situação econômica muito grave. Então, uma proposta nesse sentido, a gente sabe da importância da redução do preço dos combustíveis para a nossa economia, mas se a gente puxar um pouquinho para trás, vai se ter uma visão bem clara de que a oneração maior dos preços dos combustíveis ela se deu quando a Petrobras mudou a política de formação de preço dela, adotando os preços internacionais. A dolarização. Isso. E aí essa talvez seja a grande discussão. Claro que cabe sim uma discussão dentro da reforma tributária, que eu acho que é de redução desses impostos. Que é o local correto, é a forma correta da gente fazer essa discussão. Mas hoje é inviável essa proposta. Dessa forma, infelizmente, não tem como a gente abrir mão de 750 milhões o Estado por ano e 250 milhões os municípios por ano também é completamente Eu queria agradecer a presença do secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação do Estado. A gente conversou aqui sobre reforma tributária, reforma da Previdência. Obrigado, secretário, por sua presença aqui, nossa conversa aqui. Obrigado, Diógenes, e obrigado aos telespectadores.